bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. Meu nome é Marcel e hoje, pessoal, a gente vai comentar sobre a derrota do Flamengo na Libertadores, né? O Flamengo acabou sendo derrotado para a equipe do Central Córdoba, estreante aí da Libertadores, time argentino aí, que acabou surpreendendo a equipe do Flamengo lá no Maracanã, 2-1 para a equipe do Central Córdoba. E olha, um placar bastante ruim, né? Mas a gente vai comentar sobre isso e muito mais daqui a pouquinho. Mas antes, pessoal, deixa eu pedir o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal, tá, pessoal? Muito obrigado a todo mundo que vem aqui ajudando o canal. Deixa um like, se inscrevendo aqui no canal e também não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, vamos lá. O Flamengo, né, enfrentou a equipe do Central Córdoba e acabou perdendo, né, por 2-1. E, cara, sinceramente falando, vamos lá. Quando eu vi o jogo, antes de comentar em si, né, do jogo, né, a gente ia até a transmissão, então o pessoal daqui do jogo, né, a gente ia fazer nossa narração já clássica aqui no canal. Só que infelizmente, né, eu tô peguei uma gripe, né, não vou dizer que tô muito gripado, porque eu tô já me recuperando, mas eu fiquei muito gripado e minha garganta começou a coçar, né, a ficar inflamada, como o pessoal fala. Então eu acabei realmente ficando muito mal esses dias, então por isso que eu não fiz a narração da partida, no caso, quando eu tô fazendo esse jogo, né, que é na quarta-feira. Então, infelizmente, a gente não pôde ter nossa narração aqui clássica aqui no canal. Então, pessoal, agora sim, falando sobre o jogo em si. Cara, é o seguinte, quando eu olhei a partida, me lembrou muito, sabe qual, pessoal? A partida entre Flamengo e Vitória. Por quê? O Flamengo novamente entrou com um saltinho meio alto. Sinceramente falando, não só a atitude dentro de campo, mas também fora de campo. Porque, cara, aonde numa Libertadores da América, que é o principal torneio aí das Américas, né? É a Champions League da América, se poupa time. Não faz sentido. Até você aí que tá em casa, você que joga videogame, você joga seu Fifinha, seu PS ou qual é o nome? É futebol, né? Mas se bem que o eFootball não tem aí modo carreira nem Master League. Mas quem jogava, né, a Master League, né, ou modo carreira no FIFA, sabe muito bem que quando chega uma competição importante, por exemplo, uma Champions League ou uma própria Libertadores, você não poupa a equipe nessas competições. Você vai com força máxima. Geralmente você poupa aí nas ligas, para poder assim ir com o time mais inteiro, né, com a melhor equipe possível nos torneios internacionais. E, cara, sabe, poupar na Libertadores não faz total sentido. Sabe quando você poupa na Libertadores? Quando você vence os 5 jogos, aí no sexto jogo, aí sim, quando você já está classificado, aí você poupa. Isso se você já tiver garantido a melhor campanha, né? Se você tiver garantido, se você quiser ter a melhor campanha da fase de grupos, você poupa a equipe e pronto. É só nesse momento que você poupa. Agora, poupar a equipe, sabe, antes disso, é inaceitável. E, cara, qual é o nome do cara? O dirigente lá do Flamengo, Boto, né? Boto, alguma coisa assim. Ele falou que a prioridade é o Brasil. Beleza. Ok, Brasil é prioridade e tudo mais, ok. Agora, sabe, essa coisa de poupar na Libertadores realmente não ia dar certo. Não ia dar certo, sabe por quê? Porque no momento que o Flamengo perdesse o primeiro jogo, a torcida ia meter o cacete tanto no Felipe Luiz como no Boto. Essa é a verdade. E foi isso que aconteceu, né? Porque assim, vamos lá. A torcida do Flamengo também é meio 880, né? Assim, por vários anos, nesses últimos 4 anos, né, que o Flamengo não venceu o Campeonato Brasileiro, o Flamengo sempre largava de mão, né? O Brasileirão priorizava a Copa do Brasil e também a Taça Libertadores. E toda vez que o Flamengo chegasse ali perto da reta final, o pessoal falava, poxa, largou o Brasileirão, era para ter conseguido aí o título, se tivesse entrado com seriedade desde o começo, sabe? Então, sabe, a torcida do Flamengo tem desse tipo, né? Se priorizar uma Libertadores, mas deixa o Brasil do lado, vão reclamar. Se fazer o contrário, também vão reclamar, entendeu? Só que o problema justamente é essa questão. É quando se deve poupar, entendeu? Porque o Flamengo poupou justamente no segundo jogo, dentro de casa. Isso também tem uma outra questão aí, que é justamente o menosprezo pelo seu adversário. Porque, é o Central Córdoba. Beleza, o Central Córdoba, uma equipe que é estreante na Libertadores, mas cara, é uma equipe argentina. Os argentinos, apesar de não ter as equipes aí em alta, né, como nos anos 2000, 90, né, em que River e Boca Juniors é o terror das Américas, mas mesmo assim, cara,
Times aí argentinos, eles compensam a falta de técnica com raça e vontade. E essa equipe do Central Córdoba, ela entrou de uma forma assim até surpreendente, né, em campo, porque foi pra cima do Flamengo. Não ficou só o tempo todo recuado, ficou os 11 jogadores lá no campo de defesa só esperando o Flamengo ficar atacando. Não, eles foram pra cima. Tanto é que no primeiro tempo criaram chances, né? Criaram chances e fizeram 2 gols. 2 gols, umas bobeadas, sabe? Que não pode ser admitida nessa equipe do Flamengo, né? 2 erros defensivos. O primeiro com o Léo Pereira, né? Que, cara, ele meteu a mão na bola, foi pênalti, não tem nem que discutir. E eu comecei a falar pra vocês, cara, jogador não pode ficar com o braço aberto ali dentro da grande área, principalmente zagueiro, né? Zagueiro tem que ter essa consciência, não pode ficar com o braço ali abertão ali. Então, cara, tenta. Eu sei que não dá pra grudar o braço no corpo, não dá, né? Mas quando for esse lance assim, que você vê que o cara vai chutar, ou tem uma bola ali que tá na grande área, joga o braço pra trás, né? Ou corta o braço aqui no corpo, pronto. Diminui os chances de você cometer pênalti. E o Léo Pereira tava com o braço abertão, a bola acabou batendo na mão dele ali e foi pênalti, né? Pênalti claríssimo. E o Central Córdoba foi lá e fez o primeiro gol. E o segundo gol foi num lance de bola parada, numa falta desnecessária do Varela, né? Que jogou uma boa partida. Foi um dos poucos aí que se salvaram no jogo, né? E na Copa de falta, né? Viu o cruzamento lá pra grande área. A zaga dormindo. O jogador da equipe do Central com a cabeça, não. Tinha um chute, né? Com a cabeça e fez o segundo gol. E é o seguinte, pessoal. Antes disso, eu tenho que comentar sobre o Juninho. Cara, o Juninho, eu tinha até comentado isso lá no vídeo passado, quando foi no. Agora, se eu não me engano, foi dos resultados, né? Aí dos nossos palpites do Brasil. Eu falei que o Juninho não era um bagre. Eu continuo com essa minha opinião. Eu não acho o Juninho um bagre, nossa, horroroso. Mas, cara, ele erra gol demais. E é uma coisa que é fatal em jogos de Libertadores. E Copa do Brasil e por aí vai, né? Cara, quando você tem chance de fazer o gol, tem que aproveitar. O Juninho teve pelo menos umas 2 chances aí claras de fazer o gol. A mais incrível foi no comecinho aí do jogo, ele ficou cacagoeu e acabou, ele demorou um pouquinho pra chutar, né? Aí viu a zaga e conseguiu bloquear o chute, né? Mas, sabe, atacante, ele não pode desperdiçar esse tipo de lance, né? Ele tem que fazer o gol, porque é a função dele. Se ele não faz essa função, então ele não tá sendo um bom atacante. Então, o Júnior tá pecando demais porque tá errando muito gol, desperdiça muita chance. E assim, desperdiçar uma chance ou outra, ok, acontece, é do jogo. Mas se você pegar os lances que ele vem perdendo, é muito igual, né? Um assim igual ao outro. Ele também desperdiçou ótimas oportunidades contra a equipe do Vitória. Então, sabe, o Juninho, sinceramente falando, ele é um Carlinhos 2.0, sabe? E olha que o Carlinhos ainda, ele fez uns gols aí que o Juninho perderia. Por exemplo, tem um lance aí, se eu não me engano, agora não me lembro o adversário, que o Carlinhos fez um golaço, né? Conseguiu se bem na marcação e chutou, né? E nem isso o Juninho tá fazendo, sabe? Desperdiçar ótimas oportunidades em que para mim poderia sair na frente no pra cá. E se o Flamengo tivesse feito o primeiro gol logo no começo do jogo, o jogo seria outro, né? O Flamengo ia continuar com a pressão, poderia até vencer até por 2, 3, 4 gols de diferença. Mas não, perdeu gols no começo, aí, né? O jogo começou a ficar complicado, porque é aquela coisa, se você não faz, aquele ditado, né? Se você não faz, você toma. E foi lá e tomou o gol. Mas o primeiro tempo do Flamengo realmente foi. Depois que o Flamengo pegou o gol, né, o Flamengo praticamente se descontrolou na partida. Sabe, no segundo tempo foi um show de horrores, né? Cara, só cruzamento pra grande área, chuveirinho. E o time fica aquela coisa que irrita, né? Toca pra um lado, toca pro outro, mas não chuta, não arrisca, não agride, no bom sentido, obviamente, o adversário. Quando eu falo em agredir, é no sentido de você criar chance, você chutar, sabe? Fazer com que o goleiro trabalhe. O Flamengo não faz isso, né? Poucas vezes a gente vê o Flamengo realmente chutando de fora da área. Parece que eu só chuto quando realmente percebe, não, poxa, a gente não vai conseguir sair tocando, né? Tabelando até entrar na grande área do time adversário. Não, a gente tem que arriscar e tenta fazer alguma coisa. Mas, sabe, é aquele velho arame liso, né? Que roda, mas não fere, né? Cerca, mas não fere, né? O adversário. E o Flamengo acabou fazendo um golzinho, né? Uma bela cobrança de falta aí do De La Cruz, cobrou muito bem, né? Bateu ali na trave e acabou entrando ali. Realmente um golaço do De La Cruz. Mas depois disso, né? O Flamengo tentou, né? Teve até uma última chance aí com o Bruno Henrique. Cara, aquele gol do Bruno Henrique realmente
é um tipo de lance que ele não perde, né? Praticamente aí na pequena área ele deu um peixinho, né? Ele foi tentar tirar o máximo possível do gol, mas ele acabou tirando do gol, né? E acabou batendo na trave ali, desperdiçando uma ótima oportunidade da equipe do Flamengo fazer o gol de empate. Então, assim, o que eu vi do Flamengo, por que eu falei que o me lembrou muito o jogo com o Vitória? Porque o Flamengo menosprezou o adversário. Entrou com o saltinho alto. Foi um pouco, sabe, arrogante na partida. É aquele tipo de equipe que olha para o adversário e diz, senta a corda, a gente vai vencer a qualquer momento. E não é desse jeito. O Flamengo tem que entrar com seriedade em todos os jogos, independente do time que esteja em campo. Sabe, pode até ser o Ibis, mas o Flamengo tem que encarar com seriedade. Se for preciso vencer por 10-0, que vença por 10-0, mas respeite. E, como eu falei, essas atitudes foi tanto dentro de campo como fora de campo. Porque, sabe, quando você pega e diz, vou priorizar o Campeonato Brasileiro, o que, que você fala para os jogadores? Então entre aí de moleza aí, de forma descompromissada em campo. E não pode acontecer disso. Porque uma competição como é a Libertadores tem que ser levada a sério. Porque as outras equipes que vêm pra cá, né, vêm a sério. Porque hoje em dia todo mundo é doido para poder vencer um time brasileiro. Porque sabe muito bem que os brasileiros são favoritos ao título. Então, as equipes vêm aí babando para poder vencer o Flamengo. E foi o que aconteceu, né? Não só o Flamengo, né? Flamengo, Palmeiras, São Paulo, quem mais tá na Libertadores, Botafogo, enfim, né? Internacional. Então, todos os times que vão enfrentar o time brasileiro vão vir com raça, com vontade. Entendeu? Então, o time brasileiro tem que demonstrar isso em campo. Tem que levar com seriedade. Agora, cara, realmente, esse negócio, essa estratégia de poupar... Eu já tinha até falado sobre o negócio de poupar lá no jogo do Vasco, né? Que o Vasco poupou a equipe contra o Corinthians, pegou uma peia do Corinthians, né? E depois foi na Sul-Americana e ganhou, né? Ganhou pelo menos, né? Ganhou de 1-0, chorado, mas venceu. Diferente do Flamengo, né? Que foi com o time titular, já foi na base das almas, né? Vencer a equipe de Vitória, muito também por conta dessa arrogância, né, de achar que pode vencer a qualquer momento. E agora, né? Não jogando bem, perdeu para a equipe Central Córdoba. E é aquela coisa. Eu sempre venho elogiando o Felipe Luiz. Para mim é um treinador que é promissor, é um técnico que pode realmente crescer muito aí na sua profissão, né? É um técnico promissor. Mas desde quando ele foi contratado, eu sempre deixei isso bem evidente. Cara, o Felipe Luiz, ele é um técnico novo. Ele só tem um pouco mais de um ano aí de experiência como técnico. Então é normal ele errar, sabe? Vai ser normal ele errar, porque ele é inexperiente. Você, quando é contratado por uma empresa, quando você não tem experiência nenhuma no cargo, você erra. Você erra. Por quê? Você não tem experiência. Você vai aprendendo com os seus erros. Até quem é experiente comete erros, imagine quem é inexperiente. Então o Felipe Luiz, ele vai ter os momentos dele de oscilação à frente da equipe. Isso é normal. Porque é o seguinte, o pessoal pega o Felipe Luiz assim, tava endeusando, porque o Felipe Luiz não erra. O Felipe Luiz, tá vendo, é o maior técnico brasileiro da atualidade, sabe? Tava endeusando. E, como falei, a torcida do Flamengo tem essa coisa, 880. Quando tá vencendo, ótimo, endeusam, fala que é o meu técnico, deveria ir pra seleção brasileira, enfim. Aí quando perde um jogo, pronto, não presta mais, manda embora. Eu fico perguntando, isso que eu acho engraçado o seu Flamengo. Vai mandar embora, vai trazer quem? Tite? Quem? O Fernando Diniz? Quem que vocês acham que vai assumir melhor, vai fazer um trabalho melhor do que o Felipe Luiz aí à frente do Flamengo? Sabe? Não tem. Então o torcedor do Flamengo também tem que ter um pouco de calma. Derrotas são realmente doídas? São. Realmente é ruim o Flamengo começar perdendo dentro de casa, né? O primeiro jogo dentro de casa do Flamengo, né? O Flamengo venceu fora, um jogo também que foi horroroso, mas o Flamengo venceu aí na Bacia das Almas. Beleza, mas cara, sabe, tem que ter um pouco de calma. Não pode mais, sabe, pegar e largar, tudo não presta, ninguém não presta mais. Por exemplo, o pessoal estava criticando o Wesley, porque o Wesley não presta, o Gerson não presta. Cara, tá, como eu falei, foi um erro de estratégia. Que tomar que tanto o Boto como o Felipe Luiz repense isso e realmente peguem de não, pô, a gente tem que pegar e tem que também se focar na Libertadores. Joga o Brasileiro, vê quem é que tá em condições de jogar no meio de semana na Libertadores e joga, coloca o pessoal para jogar. Somente se o cara realmente estiver realmente ruim de condição física para poder o cara não entrar em campo. Porque imagine só, vocês aí, você vê isso na Europa, você vê, por exemplo, o Real Madrid.
Real Madrid ele poupar na Liga Espanhola e depois jogar a Champions League, você vê não. Você vê o time jogar o time titular na Liga Espanhola, na La Liga, né? E também entrar com o time titular na Champions. Os caras jogam, sei lá, sábado ou domingo na Liga e depois ali no meio de semana, terça ou quarta-feira, estão jogando aí pela Champions. Mas você não vê os caras poupando todo o tempo, né? Agora, a gente que tem essa cultura, né, de poupar. Poupar na Liga e time titular aí no meio de semana, sabe? Então é meio que bizarro isso. E como foi pra você, né? Volto a repetir isso também. Cara, é começo de temporada, sabe? E eu tô vendo muitos jogadores aí realmente já, sabe, já bichados, né? Já estourados, né? Fisicamente. Pra um começo de temporada, realmente é bizarro isso, né? Eu não sei o que tá acontecendo, se realmente é o erro aí no treinamento, né, de condicionamento físico, não sei o que seja, mas, cara, realmente é bizarro ver jogadores aí no comecinho de temporada, realmente já nessas condições, né? Tem que ser poupado, sabe? É meio bizarro isso, né? Por exemplo, o caso do Flamengo, né? O Flamengo é que ele jogou 3 ou 4 rodadas, né, do campeonato carioca. E o time dali fez ali um joguinho com o São Paulo ali numa pré-temporada. Desculpa, numa pré-temporada. Depois disso, né, voltou e depois já ficou aquele negócio de rotação. Porque tal jogador jogou tanto tempo de tempo, tem que poupar, sabe? É meio bizarro isso, né? Eu sei que às vezes é preciso sim, porque o jogador também é humano, não é uma máquina, não é um robô. Ele precisa também descansar, porque se também forçar demais o jogador, ele acaba se lesionando, aí fica um bom tempo fora, né? Então também tem que ter essa questão, esse controle. Mas aí é uma coisa que tem que ser avaliada, né? Se o cara tá bem, né, fisicamente, qual cara pra jogar? O cara recebe muito bem pra isso. Os caras recebem milhões aí pra jogar bola. Sabe, e a gente joga bola. Por exemplo, eu jogava bola, cara. Sábado, jogava bola quase, sei lá, jogava o dia todinho jogando bola. Domingo, novamente. E aí a gente jogava por pouco, por um cocão, né? Um pet de 2 litros, como a gente fala, não, um refrigerante de 2 litros. A gente jogava por isso, né? Sábado a gente jogava, domingo novamente a gente tava jogando e a gente jogava bola. Às vezes debaixo de chuva, em campo tudo, sabe, tudo ensopado, tudo cheio de lama ali, sabe, e a gente jogava. Agora jogador de futebol que recebe milhões, cara, sabe, não pode jogar um jogo sábado, no outro quarta-feira, que isso não vai estourar, cara, é meio bizarro isso, né, meio bizarro isso. Então assim, o Flamengo perdeu previamente pela falta de planejamento dessa diretoria que antes disso, deixa eu só falar uma coisa, cara. O Flamengo ele precisa de contratações. Por quê? Porque o Flamengo precisa de alguns atletas ali para poder suprir a ausência de alguns. Por exemplo, o Flamengo, os pessoas falam, porque o Flamengo tem o maior elenco aí do Brasil. Mas elenco a gente conta não só com os 11 titulares, mas também com os reservas. Aí a gente fala de elenco. O Flamengo não tem o melhor elenco do Brasil, sabe? Tem bons sim reservas, mas se você pegar, comparar com os titulares, tem um outro aí que você pega de não, poxa, isso aqui não merece, né? Sabe, não merece entrar. E, sabe, para um elenco melhor melhor elenco do Brasil entrar e fazer esse futebolzinho que o Flamengo apresentou, realmente é inadmissível, não? Inadmissível. Então, o Flamengo precisa de meias construtores, tá bom? O Flamengo precisa de alguém ali que substitua o Arrascaeta, porque o Arrascaeta não tá jogando bem. O Arrascaeta, como foi? Volto a repetir isso e continuo com a mesma opinião. O Arrascaeta é o tipo de jogador que, assim, ele pode jogar mal, sei lá, 90 não, vou colocar assim, 88 minutos na partida. Lembrando que a partida tem 90, tá bom? Tem 90 minutos. Então, ele joga 88 minutos ruim, pessimamente. O pior em campo. Mas se ele tiver um momento de inspiração, ele coloca um jogador aí na cara do gol, ele faz um golaço. Então, esse é o tipo de cara que é craque. Por mais que ele esteja ruim, mas ele tem um momento de inspiração, ele consegue resolver uma partida. Mas ele precisa de um reserva. Por quê? Porque tem momentos que ele não vai fazer nada. E ele precisa ter alguém ali para poder fazer sombra para ele. E quando ele não estiver bem, né? Porque o Arrascaeta também vive se machucando, vive aí com um péssimo condicionamento físico, essa pessoa entrar, né? Então vamos gerar para ter buscado alguém há muito tempo para a vaga do Arrascaeta. Não dizendo, vende o Arrascaeta e contrata alguém. Não, tem que ter um reserva para ele. E o Flamengo precisa desse meia construtor, porque o que a gente viu também hoje na partida é o Flamengo só ficar rodando a bola. Roda para um lado, roda para o outro, fica girar o jogo do lado direito para a esquerda, da esquerda para a direita. E ninguém ali faz nada, ninguém constrói, ninguém faz nada, né? Sabe?
realmente algo efetivo, que realmente vai levar perigo ao gol do time adversário. É somente pegar a bola, levar ali para a ponta. De vez em quando tem um jogador que faz uma jogada individual e consegue se vai da marcação e faz um cruzamento bom, ou então faz um passo para trás e um jogador chega chutando ou cabeçando e faz o gol. Mas, sabe, a gente não vê criação de jogada, realmente o cara pegar um jogador pensante ali na equipe do Flamengo, que pega a bola ali e pensa em toda a jogada, sabe, construa a jogada. A gente não vê isso, e o Flamengo tá precisando disso, né, pra sua equipe, porque a equipe é muito ineficaz. E o que foi realmente a tônica desse jogo foi realmente a eficácia. Porque assim, quando tem um time que é mais fraco do que vai enfrentar um time mais forte do que o seu, qual a estratégia? É você segurar o máximo que pode, né? Segurar o pra cá, porque aí já tá de bom tamanho, né? Quando você enfrenta um time mais forte, você tenta apenas garantir um empate. E aí nos contra-ataques tenta surpreender. Mas é aquela coisa, nos contra-ataques tem que ser fatal, tem que ser letal. Pegar o contra-ataque, sabe, ligar aquele contra-ataque realmente fatal e fazer o gol. Então tem que ter eficácia. E o Central Córdoba, desculpa, o Central Córdoba foi letal nesse sentido. Ele foi uma equipe realmente que teve eficácia no ataque, sabe? E olha que também teve boas chances, né? Teve ali até no finalzinho ali que o jogador da equipe do Central Córdoba poderia ter feito o terceiro gol, né? E o Rossi fez uma boa defesa. Então falta essa eficácia aí no ataque daqui para mim. Falta o Flamengo realmente pegar e matar o jogo, né? Pegar, fazer os gols, transformar as chances que cria em gols. Então falta isso, né? O Flamengo vem pecando muito nisso, né? E como vai muito passa também pelos atacantes, né? Os atacantes realmente não têm tido eficácia ali na frente. Somente quem eu vejo ali que, na frente que resolve alguma coisa é o Bruno Henrique, sabe? Que não é a posição dele ali, mas ele de vez em quando ele tá ali no ataque, né, ele faz o gols. Mas fora isso, você não vê realmente os atacantes ali sendo realmente eficazes no ataque, entendeu? E só para encerrar, né? Entrou o Pedro, né? O Pedro entrou aí, entrou também só por entrar, né? Porque ele ainda não tem condições físicas ainda de disputar uma partida 100%, né? 100% do jogo. Ele vai aos poucos, né? Se adaptando, voltando, tem aquela mobilidade dele. Então, também não dá para cobrar, porque o Pedro já tem que vir, já vem detonando, não. Ele vai ter o tempo de adaptação em campo, pegar ritmo, para poder assim ele voltar a ser aquele Pedro que foi antes de se lesionar, né? Que o Pedro, antes de se lesionar, ele estava jogando muita bola, né? Realmente é um cara realmente letal, um dos maiores atacantes do Brasil. Mas ele entrou, né? Foi muito bom ver o Pedro novamente em campo, mas também não pode fazer muita coisa, né? Porque o Flamengo depois, né? No segundo tempo foi uma bagunça, né? O Flamengo parecia aquele time de vaza, né? Pegava a bola totalmente afobado, totalmente, sabe, atrapalhado ali, tentava sair jogando de forma rápida, errava o passe. Tinha um jogador que pegava a bola ali, que tentava resolver sozinho, perdia a bola. Então o Flamengo no segundo tempo realmente, apesar de ter melhorado muito, né? Com as entradas aí dos titulares, né? Da equipe, mas mesmo assim, cara, foi uma equipe totalmente atrapalhada, né? E assim, né? A gente tem que criticar quando realmente merece ser criticado, né? Não pode passar pano. Hoje todo mundo aí foi ruim, com exceções aí do Da Cruz, do Varé, aí que fez uma boa partida, né? O Léo Ortiz também, apesar dos apesares, né, também salvou algumas umas descidas perigosas ali do Central Córdoba, então também merece ser elogiado, apesar da falha defensiva aí nos gols da equipe do Central Córdoba. Então assim, para mim, realmente pode colocar na conta aí dessa derrota no Felipe Luiz, porque também ele é o comandante, né? Ele também, pô, ele escala a equipe, né? Ele vendo aí que a diretoria, né, tá dizendo, poxa, não, poupa isso, porque a gente, a prioridade é o Brasil. Você que é o técnico tem que falar assim, não, poxa, a gente tem o Brasil, beleza, mas também a gente tem a Libertadores. A Libertadores também é importante. É o maior torneio aqui da América. Então, se a gente poupar, a gente perder, a gente tá ferrado. Porque o próximo confronto é contra a LDU lá em Quito, na altitude. Então, se a gente perder hoje, a gente vai ter que buscar o resultado lá fora de casa, na altitude, contra uma equipe que é perigosa, que a gente conhece muito bem, né? Porque o Flamengo conhece muito bem a LDU, jogando lá em Quito. E sabe como é a dificuldade que é para poder vencer essa equipe. Então, era preciso fazer o resultado hoje. Entra com força máxima para poder vencer a equipe Central Córdoba, mete essa 2, 3, 4 e pronto. Ia ficar mais tranquilo. Porque aí o jogo lá de volta, no jogo lá em Quito, o Flamengo podia perder, que seria um pra cá normal, né? Jogando na altitude é uma dificuldade. Beleza, o Flamengo não seria tão ruim assim na tabela de classificação. Agora não. Agora o Flamengo
se não me engano, agora é o terceiro colocado no seu grupo, sabe? Perdendo para a Central Córdoba e também para a própria LDU, né? Que tem 4 pontos cada um. Empataram entre si, né? Na primeira rodada e agora vencer seus jogos. Então o Flamengo está na terceira colocação e o Flamengo vai ter que buscar o resultado, porque se o Flamengo perder, olha como fica a situação. A equipe da LDU chega a 7 pontos e o Central... Nossa, porque eu tô gripado, vamos só. Então a equipe do Central Córdoba, se vencer a equipe do Tátira, que é bem provável, que é a equipe mais fraca do grupo, vai a 7 pontos, o Flamengo fica 3 pontos, o Flamengo fica 4 pontos de distância. Então, sabe, vai ser um desespero pro Flamengo se classificar, porque o Flamengo vai ter que vencer todos os jogos aí do seu grupo, né, no retorno, né, no caso, vencer os 3 jogos, né, que restam, para poder se classificar. Então você vê como que ficou complicada a situação do Flamengo, entendeu? Então o Flamengo pelo menos tem que buscar um empate contra a LDU, entendeu? Então por isso que o jogo de hoje era a chave para o Flamengo realmente até se manter tranquilo no grupo, mas perdeu dentro de casa, dentro da sua torcida, que é inadmissível. Então o Felipe Luiz é um treinador, sabe, promissor, um técnico que pode realmente crescer na profissão, mas que aí não pode se deixar também ser influenciado para a diretoria. Ele que comanda a equipe, sabe? Ele que tem que dizer, não, poxa, eu vou entrar com força total. Por quê? Porque justamente tem que mostrar o cenário, né? Porque, pô, isso que eu acho engraçado, né? Porque parece que os caras não vê futebol, não estudam o grupo, não tem um planejamento. E, poxa, vencemos bem, pelo resultado, né? Vencemos a equipe do Tátira. Beleza, temos 3 pontos. Vamos vencer então o próximo jogo, que é dentro de casa. Vamos com força máxima poder a gente vencer. Pontos a gente se tranquiliza. Aí lá no jogo na altitude, a gente busca um empate. Aí ficaria com 7 pontos. Beleza, tranquilo no grupo. Sabe? Mas não estudo o grupo, não estudo a tabela para poder ter um planejamento. Não, vamos poupar no Brasileiro. Aí pega, se ferro, aí depois estão aí, né? Já imaginou se o Flamengo não se classificar no grupo? O desespero, sabe? A vergonha que vai ser, sabe? Uma equipe que tem um orçamento aí e tem um salário que o Flamengo tem, realmente seria desastroso, até para as economias do clube. Então, sabe? Parece que esses caras não entendem do futebol. É inacreditável isso. Parece que o pessoal não entende de futebol, não tenta olhar realmente a tabela e analisar jogo por jogo. Olhar os cenários possíveis para poder, assim, traçar uma estratégia realmente que possa ser realmente benéfica para a equipe. Porque brasileiro é importante, sim. Brasileiro é importante. Porque lá, além de você ser campeão, também tem a questão das vagas na Libertadores, que é importante. Você voltar numa Libertadores do ano que vem, né? Independente do que aconteça aí nessa Libertadores. Sim, é importante, mas, sabe, deixar de lado a principal competição da América realmente é um erro muito bizarro. Então, pode colocar na conta aí do Felipe Luiz e também da diretoria. E também dos jogadores, tá bom? Porque o jogador também não pode entrar com o saltinho alto. O jogador tem que entrar sério. Não pode ficar toquinho de letra, toque pro lado, toque para trás, sabe? Achar que o jogo vai ser ganho a qualquer momento. Entendeu? Porque o Flamengo às vezes só começa a jogar bola quando pega um gol. Não pode ser dessa forma. O Flamengo tem que ver o adversário e encarar com seriedade. É como se estivesse encarando o Real Madrid, o Barcelona, o Bayern, a Internacional de Milão, sabe? Milan. O Flamengo tem que encarar os jogos dessa forma. Não, olhou, sei lá, o Central Córdoba, o Vitória, achar que vai ser babinha, que vai vencer a qualquer momento. E nesses pensamentos é que o Flamengo se ferra. Então, é por isso que o Flamengo muitas vezes acaba perdendo jogos fáceis, por conta disso, principalmente da sua arrogância, da sua prepotência. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui o vídeo. Não esqueça de deixar o like aqui para poder dar uma força aqui pro canal. E se você não for inscrito, já se inscreve aqui no canal. Então, pessoal, muito obrigado a todo mundo que vem acompanhando aqui o vídeo, tá bom, pessoal? Que vem também ajudando o canal, deixando o like, se inscrevendo aqui no canal, tá bom, pessoal? Desculpa mais uma vez a voz, porque realmente eu tô ainda me recuperando de uma forte gripe, tá bom, pessoal? Por isso que não teve a narração aqui no canal. Mas, se Deus quiser, já final de semana já vou estar bom aí para poder a gente ter nossas transmissões, nossas narrações aqui no canal. Então, pessoal, então é isso. Muito obrigado por tudo e a gente se vê aí no próximo episódio. Então, pessoal, até uma próxima!